As ilhas dos Açores tiveram origem vulcânica, ou seja, vulcões deram origem às nossas ilhas. Estamos num espaço que, segundo muitos cientistas, é considerado uma mostra da formação dos Açores. O que a gente vê aqui à nossa volta, estes buracos que compõem este espaço, são os restos de uma erupção ocorrida há muitos anos. E o que vemos aqui do género de um nevoeiro à nossa volta não é nada mais nem nada menos do que emanações de gases vulcânicos e vapor de água. Estes espaços, julga-se hoje em dia, através de muitos estudos que foram feitos ao longo de muitos anos, julga-se que estes espaços foram os espaços que deram origem às primeiras formas de vida na Terra. Estes espaços terrestres e os espaços marinhos, como são as fontes hidrotermais, que também existem um pouco por todo o arquipélago. Os micro-organismos que aqui sobrevivem são chamados extremófilos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes organismos só sobrevivem em condições extremas, de temperatura muito alta e com gases, sejam eles enxofre, entre outros, muito agressivos. Assim sendo, e tomando isto como ponto de partida, se a vida teve origem nestes espaços, estes organismos começaram-se a adaptar a outros espaços, mais junto ao mar, mais junto à serra e até em espaços como as cavidades vulcânicas, as grutas. Estamos agora no interior de um vulcão. O fenómeno vulcanológico ocorrido aqui fez com que este espaço ficasse vazio e que fosse passível de ser visitado. Estes algares ou tubos lávicos, como também existem vários, também chamados de cavernas ou grutas, existem um pouco por todas as nossas ilhas. O que é que aconteceu aqui? Após muitos anos de dormência do vulcão, de calmaria, estes espaços começaram a ser colonizados por estranhas formas de vida. Algumas delas são bactérias, que formam, por vezes, extensos filmes nestas paredes, e outras formas de vida são, por exemplo, as aranhas, que também colonizaram e sobrevivem ainda nestes espaços. Se observarmos com atenção alguns dos buracos aqui à nossa volta, vemos algumas teiazinhas de aranha e as aranhas também, por vezes. Agora, estas aranhas são predadores, são muito importantes para estes tipos de ecossistema porque alimentam-se de insetos e, ao fim e ao cabo, equilibram estes ecossistemas. E são também excelentes bioindicadores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podem nos indicar a qualidade ambiental dos espaços onde vivem. A conjugação de diversos fatores, como as condições geológicas, o relevo e a existência de microclimas bem diferenciados, influenciaram marcadamente a natureza das espécies vegetais e animais e a sua distribuição no espaço. Há pouco vimos uma aranha que se adaptou a um espaço cavernícola. Agora, aqui temos exemplo de uma outra aranha, que é a chamada aranha creche, que tem este nome porque cria os seus filhotes dentro de uma espécie de um casulo feito em teia.
que se adaptou a este tipo de vegetação. Como vocês podem ver, este espaço, à semelhança de os que já vimos, são muito ricos em biodiversidade. Mas afinal, o que é esta coisa da biodiversidade? Biodiversidade é uma palavra que podemos dividir em dois e compreender muito facilmente. Diversidade, toda a gente sabe o que é, e bio quer dizer vida. Então, diversidade, muitos tipos de vida. Certo? Assim sendo, podemos olhar à nossa volta e compreender que, se faltar um dos elementos aqui, isto entra em desequilíbrio. Ou seja, todos são essenciais para o ecossistema estar em equilíbrio. E quando ele está em equilíbrio, consegue suportar vida. Suportando vida, pode dar outros valores ambientais ao planeta e ao homem, que faz parte deste planeta. Como sejam água purificada, como seja o oxigênio essencial à vida também, como seja a própria captação do dióxido de carbono, tão falado nestes últimos tempos. Por isso, por todas estas razões, estes lugares são designados áreas protegidas. E o que é que são áreas protegidas? São formas legais que o homem arranjou para conservar a natureza, para fazer com que todos estes elementos se perpetuem no tempo. Espaços como este, com este tipo de vegetação, ou espaços de floresta. Esta é a floresta original dos Açores. É a floresta virgem, a intocada, também designada de pristina. Esta floresta foi a que os nossos primeiros povoadores encontraram quando chegaram às zonas de mais altitude. Tudo era desta forma. Claro que estas florestas têm uma particularidade que convém referir. São designadas também de florestas de nuvens. E porquê? Porque se alimentam, em grande parte, dos nevoeiros atmosféricos. Parte desta água, quando embate nas folhas destas árvores, transformam-se em líquido. O vapor d'água transforma-se em estado líquido. E o que é que acontece? Infiltra-se para o solo. Mas, como estes terrenos são normalmente muito fraturados, elas podem se perder. E o que é que faz com que a água não se perca? Uma espécie muito importante, que tem o nome comum de mofedo ou musgão, que é o sfagno, que eu vou tirar aqui um pedacinho para vocês verem a grande importância deste coberto vegetal. Quando estas plantas formam grandes comunidades, são designadas de turfeiras e ajudam à perpetuação do ciclo da água nas ilhas dos Açores. Porquê? Porque elas funcionam como esponjas e nas alturas onde há mais chuva, no inverno, elas conseguem absorver muita dessa água que depois, no verão, será alargada gradualmente para os aquíferos, os lençóis de água, que depois são largadas nas chamadas nascentes, que nos dão água para termos nas nossas torneiras todos os dias. Só para vocês verem a quantidade de água que é absorvida por uma pequena quantidade de sfagno, uma pequena quantidade de sfagno, vejam. Viram? Imaginem toda a água que anda por aí espalhada.
as costas das ilhas dos Açores, como por exemplo esta costa riquíssima que estamos agora, também muitas delas são áreas protegidas. E protegidas porquê? Porque, pelas mesmas razões, sejam elas a riqueza a nível de vegetação, a riqueza a nível de fauna e, muito importante, a ligação que é o mar à terra. A ligação entre a terra e o mar é perfeita do ponto de vista das aves marinhas. As aves marinhas são o elo mais perfeito desta ligação. Porquê? Porque as aves marinhas vivem a maior parte do seu tempo de vida no mar, vindo apenas à terra para nidificar, para construir os seus ninhos, acasalar e chocar os seus ovos e criar os seus filhotes, as crias. E um exemplo, um ótimo exemplo de aves marinhas aqui nas costas das nossas ilhas, que vêm nidificar, são os cagarros e os garajaus. Para finalizarmos, gostava de vos alertar no sentido de estarem atentos às notícias lançadas pelos parques naturais das ilhas, porque todo o ano há campanhas e atividades pontuais que podem participar ativamente, contribuindo desta forma para a salvaguarda e para a conservação da natureza das nossas ilhas.